Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a doutora Lúcia Endriukait para tratarmos de um assunto meio diferente, né? Nutrição e fitoterapia. Não sabe o que é isso? Fica aqui conosco. Estamos aqui com a doutora Lúcia Endriukait para mais um bate-papo do Nutris da Família na sua cozinha. Isso. Obrigada, Lúcia, por ter vindo. Obrigada a vocês. Uma honra você estar aqui. É muito legal encontrar com vocês, né? E que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Obrigada. A gente logo já ficamos ansiosos aqui para colocar a sua pauta. Conta um pouquinho da sua experiência para a gente, Lúcia. Bom, eu sou formada em nutrição por Mogi das Cruzes no século passado, né? Mas passei por todas as áreas da nutrição e iniciei o consultório, o atendimento em consultório em 96. Então é uma jornada grande aí, né? E nessa jornada, até pelo fato de alguns clientes terem sucesso, outros não, em relação ao atendimento, né, eu fui buscar outras alternativas, né, e uma delas foi ir para a medicina chinesa e trabalhar com a dietoterapia chinesa. Só que lá em 96, né, eu trabalhava numa clínica e a médica, né, a doutora Marisa, ela já trabalhava com fitoterápicos, né, e isso me aguçou ainda mais, e aí eu fui trabalhando e naturalmente entrei nisso, né, e daí fui fazer capacitação, né, trabalhar e estou aqui. Para falar disso, né? Eu sou especialista em fitoterapia, né, e eu sou coordenadora de um curso de pós-graduação em fito. E você também trabalha em outro local, né? No Instituto Jobs Brasil. Qual que é o seu trabalho? Assim, só para o pessoal entender um pouquinho, né, do seu... multifunção. Já vou deixar avisado que vai ter um outro bate-papo só sobre ovos, sobre medicina chinesa e a nutrição. Se prepara, Lúcia. Legal. Conta pra gente. Então, além do consultório, eu sou nutricionista do Instituto Ovos Brasil e lá eu participo de pesquisas e faço... Vamos lá, marketing, né? Porque eu faço palestras, eu faço divulgação dos benefícios do ovo, tanto para alunos como para a população de uma forma geral. Então, é dessa forma que eu trabalho. E sou docente também de cursos de pós-graduação em fitoterapia. Legal, bacana. Então, nós estamos falando com a pessoa certa, né? A gente chamou aqui a Lúcia, que tem uma vasta experiência, então vamos começar o nosso bate-papo. Conta pra gente um pouquinho sobre o conceito, o que é a fitoterapia? Então, a fitoterapia vamos dividir a palavra, né? Fito, de plantas, terapia, de cuidado, né? Cuidado. Então, a fitoterapia é um tratamento feito com plantas medicinais e essas plantas medicinais, elas podem ser utilizadas na forma de infusão, decocção, ou elas podem ser um pouco mais elaboradas e serem transformadas e serem utilizadas em forma farmacêutica. Então, a gente tem hoje fitoterápicos na forma de tintura, de cápsulas, de sachês, de chocolate. A gente tem várias formas farmacêuticas, né? Onde somente o especialista em fitoterapia ou pós-graduado em fitoterapia, desde janeiro agora de 2021, aí sim, o fitoterapeuta o nutricionista que é pós-graduado em fitoterapia, ele pode fazer a prescrição dessas formas farmacêuticas. Agora, todo nutricionista pode fazer a prescrição de chás. E aí nós temos os chás, dentro dos chás a gente tem infusão, a gente tem decocção, tem maceração. Então, nutricionista que está na faculdade, ele pode prescrever os chás. Isso. Se quiser fazer essas outras prescrições, dessas outras formas, então ele tem que fazer um curso de pós-graduação, então não é mais exigido a especialização. Não,
Mas para ter o título precisa? Para ter o título de especialista ainda vai continuar tendo a prova, vai continuar, vai haver todo um processo para a obtenção do título de especialista. Agora, o pós-graduado vai ter que enviar toda a documentação para o conselho avaliar e dar o respaldo em relação ao fitoterapeuta. Entendi. Ô, Lúcia, você está passando para a gente toda uma preocupação do Conselho de Nutrição, né? Com regras do próprio profissional que já tem uma formação de limites, porque precisa estudar muito para poder fazer esse tipo de prescrição. Precisa, e na verdade, eu acho que quanto mais a gente estuda, menos a gente prescreve. Porque assim, as plantas, né, todo mundo acha que, né, vamos pensar lá do passado, o consumo de plantas como alimento e como plantas medicinais, elas existem desde que o homem existe, né? Então, vamos pensar dessa forma. E aí vem todo um processo, né, de ajuste, de consumo, de adaptação, né, de observação, né, principalmente os chineses, né, que observavam muito a questão de tudo. E com isso foi se pegando uma tradição. Então, de repente, a gente pode perguntar para os nossos avós, né, que tipo de chá que eu posso usar para uma gripe. E eles têm isso na manga da cabeça. Sempre, né? Sempre eles têm uma receitinha infalível, né? Eles não, na verdade, eles não têm um fundamento, mas eles têm uma ancestralidade, eles têm uma tradição que vem vindo, né? Uma prática. Uma prática. E que a gente vai, né? E a partir dessa prática, existem plantas medicinais que são estudadas, né, que passam por todo um processo aí de pesquisas clínicas para serem aprovadas e serem utilizadas como um medicamento fitoterápico. Então, no mercado, a gente vai encontrar os medicamentos fitoterápicos, a gente vai encontrar os produtos fitoterápicos. Né? Os produtos fitoterápicos, eles têm uma tradição, né? Tem que ter mais de 30 anos de tradição. Então, nesse sentido, é bastante interessante. Né? Agora, o que é importante deixar muito claro para a população é que as plantas medicinais, elas são super interessantes para serem utilizadas, né, em doenças de baixa gravidade, né? Então a gente vai utilizar as plantas medicinais, e hoje nós vamos falar das plantas medicinais, mas elas têm efeitos adversos. E elas são também, elas possuem contraindicação. Então, não é aquela história, né, de que se bem não faz, mal também não faz. Né? A planta medicinal ela possui um fitocomplexo, né, que vai produzir reações. Então, isso é bastante importante. E a população gosta, né, Lúcia, de usar um chá de uma forma indiscriminada, ou viu, né, pesquisou lá na internet, faz uma busca e aí sai tomando, né? E ainda, além dela tomar, ela ainda sai indicando, o médico, ela né? prescreve. Ela prescreve. Eu fico falando, nossa, mas de onde você tirou essa informação? E a pessoa tá indicando, e todo mundo tá tomando. Sim. E o mais interessante nessa cadeia é que assim, né? A planta medicinal, ela tem o metabolismo primário dela, que é a utilização de carboidrato, proteína, produção de gordura, né? Como óleos essenciais. Mas ela, para se proteger, se nós estivéssemos em perigo aqui, a gente saía correndo e estava tudo certo. A planta não, a planta fica lá. E ela precisa se proteger do sol, ela precisa se proteger do vento, ela precisa se proteger de animais que consomem a planta. Então, ela tem um metabolismo secundário, onde ela produz fitoquímicos, que a gente chama de fitocomplexos, que é uma mistura, né, de fitoquímicos que vão interferir, né, que vão melhorar a vida dessa planta, né, sobrevivência dela na natureza. Exatamente. Assim como as plantas também produzem, né, a coloração das plantas chamam a atenção para que elas sejam polinizadas. Então, assim, é uma perfeição, lindo, né? Fala a verdade. Tudo é muito
perfeito. É muito legal, muito legal. Ô, Lúcia, deixa eu perguntar uma coisinha. Você falou assim que você começou no consultório em 96 e depois você foi estudando mais, né, a medicina tradicional chinesa. O que essas outras especificações aí, né, a gente pode falar de terapias, né, acho que esse é o termo, essas terapias, elas te ajudaram no consultório, nos tratamentos? Tanto a fitoterapia como a medicina chinesa, que Eu você acho vê de que- diferente, né, do tradicional. Então, né, eu acho que a nutrição está caminhando para isso. Mas eu acho que a gente se torna um pouco mais humana. Com certeza. Porque a gente enxerga o cliente, a gente enxerga a pessoa como uma pessoa. O todo, de né? todo. Não é simplesmente assim, eu quero emagrecer, você dá uma dieta de baixa caloria para ele emagrecer. Não, tem uma série de situações, né, de circunstâncias que são multifatoriais e que a gente precisa acolher. Porque muitas vezes o cliente chega no consultório, ele não está pronto para fazer. Ele quer emagrecer, mas ele não está pronto ainda. E aí, se ele tiver paciência, porque o cliente tem que ter paciência, se ele tiver paciência, a gente consegue fazer um trabalho coadjuvante e não necessariamente em cima da alimentação dele, né? De forma que ele comece a ter uma aderência. Acho que isso é interessante. O retorno do cliente é muito melhor, né? Bom, eu gosto bastante, né, de terapias alternativas e a gente fala bastante, né, nas aulas que a gente tem que sair, é como se a gente tivesse que sair da caixinha, né? A verdade é essa, né? Nós somos dessa mesma linha para ampliar, porque nós não podemos tratar o cliente simplesmente como mais um, qual a sua dieta, faz, pronto, acabou. Não, a gente tem um complexo mesmo, como você falou. Então né? são as terapias complementares. Dentro disso a gente tem a aromaterapia, tem a fitoterapia, a gente tem as práticas, a gente tem as práticas corporais. Sim. Né? Nesse caso eu tenho o Qigong, por exemplo, né? Então a gente tem um instrumental de trabalho aí para lidar com o cliente. Só que assim, quando eu saí da faculdade, nós víamos o alimento como carboidrato, proteína e gordura e O indivíduo. vitaminas, não. O alimento tinha vitaminas, minerais e fibras, ponto. Tinha mais E hoje tem tanta informação a gente na ainda vai internet, descobrir, né? as pessoas vão procurar na internet, eu acho isso importante, né? Porque a gente entra num outro conceito. A gente entra num conceito de compostos bioativos dos alimentos. Então, não dá para falar mais, né, que essa planta, né, ou esse alimento tem vitaminas, minerais. E pronto. Não, hoje a gente precisa justificar para o cliente por que nós estamos usando aquela planta e qual vai ser a função daquela planta que ela tem especial. na função para melhorar, né, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Eu acho que esse sentido é bem legal. Eu acho importante, Lúcia, o que nós estamos fazendo aqui e o que a gente acaba fazendo no consultório é de explicar para o paciente, para o cliente ali, que é importante a gente sempre fazer parte, porque não é uma via de uma mão só, em que você escreve lá no seu receituário o que ele tem que fazer e ele vai obedecer. Não, é o entendimento do processo. Então, tanto o profissional entender o que está acontecendo com o cliente, tanto o cliente entender qual que é o nosso raciocínio para que todos trabalhem juntos. É um trabalho em equipe, né? É isso também que você acredita? Eu acredito. Hoje eu não atendo criança, né? Eu atendo adulto. Como eu tenho formação em nutrição esportiva, eu atendo pessoal que se interessa, né? Que pratica academia. Eu tenho clientes que fazem Ironman, por exemplo. Então eu faço orientação para esse público específico, mas eu atendo muita gestante e é um público que eu gosto muito de atender, é muito legal, né? E hoje eu estou trabalhando bastante também com a mulher, efetivamente, né? Então é interessante porque tem esse... E o mais gostoso disso tudo é você ter o retorno, né, da pessoa dizendo que deu resultado. Acho que é o melhor pagamento, né? Nossa.
Eu não sou de consultório, né? Todo mundo sabe, mas é o melhor retorno quando vem esses resultados, né, pra gente. Sim, e no entanto, às vezes a gente tem que entender que eu não posso gerar as minhas expectativas no cliente, porque se ele não está pronto para ser, ele não vai atender e nós vamos ficar frustrados, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, nesse sentido, eu acho que é importante esse trabalhinho, conhecer um pouquinho, né? Assim, não é só o sistema, como é que está seu sistema digestório, como é que está o seu intestino, isso, aquilo, né? Mas, por exemplo, né? Você usa meia para dormir? Você já vai deixar o pessoal curioso com a história da meia. A pessoa já fica assim, nossa, O que essa nutricionista tem a ver? Meia para dormir, né? Então a gente começa a ter uma outra visão, né? Uma outra abordagem e que isso pode facilitar. E se o cliente estiver engajado, nossa, o resultado é fantástico. Ele vê o resultado e ele começa a perceber até onde ele pode ir. Acho que isso é legal. Aí ele fala assim, Lúcia, não consigo mais. Né? Então, é um processo. É um processo. Que legal, então, isso é bem legal. E uma outra coisa importante que eu acho que a gente trata sempre na mudança de comportamento é que isso não tem data de validade. Então, quando você faz como um processo, você vai adquirindo novos hábitos, você vai entendendo e vai fazendo parte disso. Sim. Então, não tem aquela, vou fazer a dieta da Lúcia por 1 mês, por 2 meses. Isso não existe nesse tipo de terapia, porque nessa troca a gente vai continuando, né? Sim, sempre. Você aderiu, que legal. Lúcia, fala um pouquinho pra gente. Pessoal, né? Muitas vezes agora tem chá, seca a barriga, chá, quebra pedra, chá, quebra não sei o que. Isso funciona mesmo? Tem algum lugar? Se funciona, tem algum lugar pra pegar? Porque todo mundo tá preocupado em secar a barriga, né? Eu mesmo queria um, hein? Você tem uma coisinha pra indicar já? Acho que ela ficou até vermelha. Então, na verdade, o que acontece, né? Você tem aí no mercado uma mistura de chás. Né? E essa mistura de chás tem uma ação diurética, laxativa, né? E tem os seus benefícios, né? Tem os seus porque elas têm uma ação antioxidante, tem uma ação anti-inflamatória, mas quando a gente junta muita erva, né? Muita planta numa mistura só, você corre o risco de ter muita interação, né? E acho que o cuidado que as pessoas precisam ter, que é algo que a gente já tinha comentado, é que assim, nem todo mundo pode tomar esses chás. E o chá não é milagre, ele não faz milagre. Pois né? Você tem que fazer atividade física, você tem que cuidar da alimentação, não adianta, você precisa. E aí o chá ele entra como coadjuvante nessa história. E o pessoal quer o contrário, né? É o chá que é o milagroso. O milagroso, né? sei lá eu, e aí continua comendo o que tá comendo e vai que então, vai. E aí no consultório o pessoal fala assim, nossa, aquele fitoterápico que você me deu foi ótimo, né? E aí joga toda a glória, mas ele não percebe o que ele fez, né? Tem isso. E também tem uma outra questão, você tem o chá de quebra-pedra, vamos pensar assim, o chá de o Philandus nilouri. Ele é muito interessante porque ele ajuda, ele é bactericida, ele consegue, dependendo do tamanho do cálculo, ele consegue lapidar o cálculo, fazer com que esses cristais fiquem menos pontudos. Vamos fazer assim? Menos. Isso. E ele tem uma ação meio que não é anestésica. A pessoa sente menos dor. Entendi. Então funciona? Funciona. Dentro ajuda, da... né? Sim. Né? Na quantidade, não? O pessoal sai exatamente. Tudo tem indicação, por isso que tem que fazer um trabalho individualizado. Exatamente. E aí nós temos também, por exemplo, vamos pensar no chá de cavalinha, né? No Exeto arvense. O chá de cavalinha, ele é super diurético. Né? Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter, né?
aquele paciente hipertenso que usa diurético, mais o chá, né? Imagina a quantidade, né, a excreção que ele vai ter de magnésio, de potássio na urina. Então, isso não é interessante. Então, é muito importante que as pessoas entendam que precisa de um especialista para que ele seja orientado. Eu acho que isso é fundamental, né? Tome com segurança. Para tomar com segurança, né? Então eu vejo assim as pessoas, fiz 1 litro de chá e tomei tudo, né? Não, a média de consumo de chá é de 2 a 3 xícaras por dia, 4 xícaras por dia, né? E também vai depender, né? Então, eu tenho chás para o dia, eu tenho chás para a noite. Então, é importante a gente olhar essas questões. Sim, tá? Não sair tomando tudo por aí, né? E o pior é que tem muita gente ganhando muito dinheiro com esses chás, né? Estão ficando milionários porque a pessoa quer realmente tudo para um milagre, né? Vender o milagre e a pessoa quer o milagre exatamente, porque na verdade as pessoas querem o milagre e a gente não sabe, e aí que está a grande questão, né? Qual é o controle de qualidade dessa droga vegetal? Então vamos pensar assim, o que é uma planta medicinal? Planta medicinal é essa fresca aqui. A hora que eu seco, que eu estabilizo, que a gente tritura, a gente tem a droga vegetal. A droga vegetal é uma planta, é a planta seca, mas ela precisa ter um controle de qualidade. Então não dá para comprar a droga vegetal em qualquer lugar. Então essa droga vegetal ela tem que ter um CNPJ por trás, tem que ter lote de produção, data de validade. Tem que dar data de produção, data de validade, porque a planta ela também tem ela também tem momentos certos para serem colhidas. Se eu pegar vamos pensar assim, né? Se eu pegar uma hortelã e cuidar da hortelã como se fosse um filho, não vai ter fitoquímico, porque não sofreu ação de vento, não sofreu os intempéries, né, do clima, para que ele falasse assim, preciso sobreviver, entendeu? Tá. Bem complexo, né? É complexo. A fitoterapia não é só toma lá um negocinho que vai resolver. Por isso que eu tem que digo, estudar. quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, com certeza. E a cúrcuma, as pessoas te procuram muito perguntando dela? Nossa, essa é outra coisa que tá na moda, né? Todo mundo tá tomando, ainda posta, né? Você vê no Instagram, passando café assim com um pedaço de cúrcuma dentro. Eu fico, mas qual é a ação disso, né? Qual é a relação? O pedaço mesmo. Já vi, eu falei, mas não tô entendendo, né? Então, tem muita informação circulando e que não são informações corretas, né? A cúrcuma, ela é extremamente importante. Ela tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, ela é utilizada, por exemplo, para artrose, né? Então ela tem uma potência, né? Potente, anti-inflamatória. Mas a cúrcuma tem uma baixa biodisponibilidade. Então, por exemplo, né? O que dá coloração para a cúrcuma é a curcumina, e aí a gente tem os curcuminoides, que são os fitoquímicos, né? São o conjunto, o fitocomplexo que vai ter a ação potente, né, a ação anti-inflamatória. Então eu preciso de um mínimo, é que nem passar café. É que nem quando você coa um café. Você pode coar um café bem fininho e você pode coar um café mais grosso. Você vai ter diferença. E a cúrcuma precisa de gordura para ser absorvida. Então eu vou usar, por exemplo, um pó. Eu vou usar ela triturada em grânulos menores possíveis, né, para de repente utilizar no café. Mas para aumentar a biodisponibilidade dela, precisa entrar pimenta. Precisa entrar pimenta. Então por isso que assim, eu prefiro usar um curry que tem a cúrcuma, tem a pimenta, tem uma série de compostos
que vai ter uma ação interessante do que tomar uma cúrcuma no café. Essa é a minha opinião. E até o sabor, né? Também. Sim. Altera, né? Então você precisaria de uma gordura para melhorar a absorção dessa cúrcuma. Senão não funciona. Pois é. Então esse negócio de passar café com um pedaço de... Não vai ter efeito, né? E o povo tá comprando, tá? O outro lado tá vendendo e só tá gastando bem, dinheiro. né? Só tá gastando dinheiro. Então, na verdade, assim, precisaria vamos pensar, vamos usar o pilão, vamos fazer quando a gente faz uma decocção, por exemplo, com gengibre, né? Porque é um rizoma, eu vou picar esse gengibre numa quantidade maior que eu puder, para que eu tenha maior superfície de exposição para que os fitoquímicos sejam liberados na água. Legal. A mesma coisa com a cúrcuma. Tá? Na fitoterapia tem um monte de nome aí, né? Quem vai ter filho pode escolher, né? Nossa, você já falou um monte de nome aqui, curcumina, só filho, vem curcumina. Vem rizoma. Então, tem a melissa, é um nome. A melissa, melissa é comum, né? Você já facilitou. Vamos fazer agora um papo com um especialista aqui, contando um pouquinho pra gente. Agora nós vamos pro nosso quadro dentro do Nutris da Família Podcast, que é... Qual que é o nome? Uma prática com especialista. Quase que fugiu, hein? Por isso que eu joguei pra ela. Uma prática com especialista. Eu trouxe uma droga vegetal, que é hortelã, e aqui eu trouxe umas plantinhas, né? Umas plantinhas medicinais. Então aqui eu tenho a Lípia alba. Nossa, como que é? Lípia alba. É uma plantinha linda, ela dá galhos e aí em cada trecho ela dá uma florzinha roxa. Olha, todo mundo conhece, né? Então a Lípia alba, ela tem uma ação sedativa, indutora do sono. Tem um estudo que... Deixa eu colocar aqui mais pertinho pro pessoal ver, Lúcia. Essa aqui, né? Olha, parece que a gente encontra na rua, parece uma hortelã, né? Não. Acabou comigo agora, é isso aí. Acabou comigo. Parece cheiro de manjericão. E tem estudos, inclusive, realizados na Unifesp, né? Usando a Lípia alba em enxaqueca. Olha aí, quem tem dor de cabeça... Tá? Ela é rica em óleos essenciais. Então, esses óleos essenciais estão em tipo de vesículas, não chama vesícula, mas vamos dar o nome de vesícula, tá? Que fica na folha. Então, quando você esfrega, você fala, nossa, que delícia, né? Você está liberando esses óleos essenciais, tá? Então, esse tipo de plantinha aqui, a gente faz infusão. E o que é a infusão? É você ferver a água e você verter essa água sobre a planta, abafa e deixa por 10 minutos. Ok. Tá? Qual é o nome dela? Popular? Melissa. Desculpa, erva cidreira. A erva cidreira. Erva cidreira. É que a gente ficou com a melissa na cabeça. Erva cidreira, falsa melissa. Tá. Entendi. Tudo bem? Vamos lá. Esse aí eu gosto. Gosta? Gosto. Então, essa daqui, né, é o capim-limão. O capim-santo, né, que Capim fala, mas que santo. não é, só que não. Erva cidreira. Erva cidreira e erva cidreira. Bugou agora, tá vendo? Não tô entendendo mais nada. E essa daqui é a Cymbopogon citratus. Tá. Nem vou pronunciar pra vocês aí que não entende nada. Cymbopogon. Simpolga. Então é assim, ele tem uma ação antiespasmódica, mas também é relaxante, ela é muito interessante, pode ser utilizada assim, período da tarde, pós-refeição, tudo bem? Então ela é bem legal. E essa daqui é a Melissa officinalis. Deixa eu colocar lá pertinho.
Nem vou falar que parece com nada, porque já viram que eu não entendo nada de planta. Olha. Então, a Melissa officinalis também é chamada de erva cidreira. Nossa, tá fácil então. Tudo Afinal, quem que é a erva cidreira aí? Tá certo? Então, assim, toda vez que eu vou prescrever uma planta medicinal ou um fitoterápico, eu tenho que usar o nome científico dela. Porque senão a pessoa pode usar a planta errada. Exato. Então, cada uma tem o seu nome, né? O seu nome e sobrenome, né? Tem o nome e o sobrenome. Legal. Né? E aí, quando a gente fala em Melissa officinalis, é a Melissa officinalis, né? Tem o nome popular de erva cidreira, que nem o Zé, né? Zé, né? Eu vou fazer uma prática aqui que é infusão, que a maioria das pessoas conhece, né? A infusão, a gente usa água chegando no ponto de fervura, quando você tem aquelas bolinhas, né? Pipocando na água. Então a gente vai usar essa água e a gente vai verter essa água sobre a planta. E aqui no caso eu tenho a Lípia alba, que é a falsa melissa, vamos dizer assim. Então eu posso de repente colocar uns raminhos, né? Eu tenho a Melissa officinalis, vou deixar todo mundo calmo aqui. Nossa, maravilha. Tá? Então a gente vai colocar aqui. Tá precisando mesmo, né? Não é? Tô nervoso. Tá certo. Como são folhas muito sensíveis, vamos fazer uma infusão, né, com elas. Então a gente coloca aqui. E essa daqui que é grande, né, a gente Vou corta. colocar um pouquinho mais pra cá, pessoal, pra dividir. Então a gente corta. Por que corta, né? Pra gente melhorar, né? Que vai soltar os óleos essenciais, os exposição, fitos, né? Da... Já tem um cheirinho bom, né? Já muito bom. Vamos lá, né? Opa! Dá um... Então coloca todas as folhinhas, A gente coloca na água. nós estamos fazendo uma misturinha sedativa aqui, tá? Lascou, não sei nada, não sei não. Mas é gostoso, olha, tá? E aí, como é que nós usamos? Se for uma planta seca, né, a gente vai usar uma colher de sopa, tá? Para 200 ml. E aí a gente vai verter água. Verter a água, só para quem tá ouvindo o nosso áudio, é colocar a água quente em cima da planta. Exatamente, e aí eu abafo, tá? E deixa abafado por quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos, tá? Aqui eu trouxe, eu tô na onda dos ansiolíticos. Aqui eu trouxe o mulungu. O mulungu é a casca, né? Ele tem uma ação ansiolítica, né? Muito interessante. O que é ansiolítica pro pessoal que tá... Dá uma baixada. Calma. Calma. Né? Tá bom, hein? Também induz o sono. Tem estudos, eu conheço 2 estudos que foram feitos na Unicamp com o mulungu, mas em cápsula, em pacientes que iam sofrer retirada de dente, do terceiro molar. E aí a pessoa fica calma. Nossa! Então, ele tem uma ação, o mulungu ele tem uma ação, vamos pensar assim, como um diazepam. Entendi. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente vai ferver. Quando a erva é seca, porque é casca, então a gente ferve, né? Eu não trouxe outros exemplos, eu não trouxe outras sugestões para vocês, mas a gente ferve, tem um sabor gostoso, né? E é pouquinho, gente, é uma colher assim de, vamos pensar? Sobremesa. Uma colher de sobremesa, vai. Para um copo, para uma xícara. De 1 a 2. Uma xícara dessa aqui, a gente coloca uma colher de sobremesa, mais ou menos. Quando a gente pensa, por exemplo, no manual de fitoterápicos, né, da farmacopeia, ele sempre fala em droga vegetal, que é a seca, e aí vai falar
a dose, qual é a quantidade. E a quantidade ela é bem interessante porque algumas plantas variam entre 1 até 4 gramas. E aí a gente vai dosando e vai vendo qual é o efeito. Então eu consigo fazer um trabalho com as quantidades. Sendo que 3 gramas é uma colher de sopa, 2 gramas é uma colher de sobremesa, 1 grama é uma colher de chá. Ok. Tudo bem? Muito bom. E aí esse chá, aí a pessoa faz esse chá e depois põe açúcar, né? Tudo Como certo. assim? Pegou no ponto fraco. E aí? Então o que a gente vamos lá. faz? Então vamos lá. Do ponto de vista bioquímico, conversando com amigos farmacêuticos, né, que são bioquímicos e são especialistas na área, ele fala assim, olha, o açúcar não vai interferir em nada no chá, do ponto de vista bioquímico. Certo. Quando a gente pensa na questão do açúcar no nosso organismo, o açúcar ele provoca um desequilíbrio da flora intestinal, provoca uma desbiose. Então, se eu já tenho um paciente inflamado, se eu já tenho um paciente... Você corrige uma coisa e... Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente começa a fazer o chá sem açúcar. Posso usar adoçante? Eu acho que usar o adoçante ele é interessante e a gente pode usar fruta aqui dentro. Então eu posso colocar uma maçã, Legal. fatias de maçã, que aí Deixa mais docinho, né? a maçã provoca, né, promove aí um sabor mais adocicado. Legal. Uma maçã, uma pera, e depois dá para comer a maçã. Não é jogar fora. Porque afinal de contas, né, tem antioxidantes. A maçã também tem compostos bioativos. Então, é interessante nesse sentido. Aí eu tenho o paladar mais adocicado. Legal. Agora, tem plantas, efetivamente, que são amargas. Então, eu tenho carqueja, que é muito amarga, eu tenho alcachofra, boldo, né, que são plantas amargas, que possuem substâncias amargas, mas elas são extremamente interessantes para serem consumidas antes da refeição, porque elas têm uma ação de abrir o apetite. Viu? Nossa. Que legal. Você falou do boldo, né? O boldo o povo gosta, né? De amassar, macerar, bate com água, toma, também tudo tem quantidade, né? Tudo. Tô falando assim, as pessoas, meu marido mesmo, porque ele tem algum probleminha lá estomacal, já bate no liquidificador e toma aquele negócio. Eu falei, gente, que é isso? Então, mas sabe como é, né? Não adianta a gente falar. Quando eu faço um chá em casa, minha mãe olha assim e fala assim, não, ralinho. Não tem cor. Porque se ela fosse para a cozinha, ela ia colocar um monte, né? Acho que isso é importante a gente saber. E tem uma outra questão importante relacionada ao preparo do chá, que é o utensílio, né? Que a gente vai usar. Então, não usem panela de alumínio. Então, eu posso usar um recipiente de inox, uma panela de inox, panela de vidro, panela de vidro é esquisito, né? Mas tá certo, tem, né? É panela, né? Tá certo. Eu posso usar panela de vidro esmaltado, eu posso usar para produzir o menos chá. alumínio, Menos porque ele solta os compostos. Exatamente, menos alumínio. E aí vai interagir com com o óleo essencial aí das plantas. O óleo essencial, na hora que eu coloco a água, eu começo a perceber o óleo essencial já né, evaporando. Certo. Então, eu tenho perdas. Mas na hora que a pessoa vai fazer o chá, se ela começar a sentir o cheiro, o aroma desse óleo essencial que está se desprendendo, né, pelo nariz vai até o bulbo e ela começa a ter percepções de relaxamento. Por isso que, por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa experiência de perfume, por exemplo, de vocês passarem por alguém, sentir um cheiro de perfume e vocês irem para outro lugar. Lembra, né? Porque você atua na memória olfativa. Então isso uma técnica de marketing até que eles usam em lojas, sim, para te atrair. É muito interessante. Legal. Porque você tanto pode provocar prazer, como você pode provocar um aroma horroroso. Sim, algo que
que aconteceu um trauma, né? Então isso é bem legal. E aí, vocês querem Muito tomar bem. um chá? Abre aí, Rosana, pra ver como é que tá esse cheiro. Serve pra gente. Então, nós estamos aqui neste episódio, né, do podcast muito interessante. Já tá verdinho, ó. Olha. Bem verdinho, claro, né? Que meu filho, eu acho que eu tô exagerando. Você tá fazendo a receita da mãe da Eu tô moça. fazendo a receita da mãe. Olha. Que chá fraco. Que chá fraco. Chá fraco não. Bem O aroma está suave. maravilhoso. Pena que vocês não sentem aí. Vamos fazer enquanto a degustação. O cheiro tá maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, nós trouxemos aqui, né, pra mostrar pra vocês que não é a gente ficar colocando um monte de erva. Olha, olha, sente o Sim, aroma, muito bom. né? Bem eu pouquinho, vou, né? Então eu vou fazer para 150 ml de água, Aham. que seria uma xícara, Certo. tá? A droga vegetal eu vou usar uma colher de sopa, justamente porque ela tá ela tá desidratada. Quando eu uso uma planta fresca, eu vou usar em maior quantidade, né? Tudo bem? Tudo bem. Tá? Muito bom. E agora nós vamos para o nosso outro quadrinho, que é uma dose de ciência. O que você tem para nos falar cientificamente? Bom, você já falou tudo cientificamente, né? Já foi um podcast de ciência aqui. Exatamente, maravilhoso, né? Mas tem algo mais especial assim que você queira nos contar dessa linha? Alguma pesquisa científica que esteja saindo, que acabou de sair? Então, né? São Pausa. Ela tá pensando que são várias, né, Lúcia? Conta um monte pra gente antes, né? Eu acho que tem vários medicamentos hoje que são produzidos, né, e que estão no mercado e que são de prescrição médica, né, mas que passaram por estudos, né. Então acho que vamos pensar assim, um fitoterápico que não é de prescrição de nutricionista, é prescrição médica, que é uma pomada com ação anti-inflamatória, anti-queda, né? Você bateu o dedinho do pé, né? Esse dói. E aí você vai passar essa pomadinha que é muitíssimo interessante, né? Certo. Que era... eu vou falar um nome antigo, dessa planta, porque eu não me lembro nesse momento do nome atual dela, porque ela mudou de nome, né? Mas é a Cordia verbenácea, né? A Cordia, ela tem uma ação muito interessante e o pessoal, né, os caiçaras, o pessoal do interior usa para batida. Então isso é muito interessante, né? E aí eles começaram a fazer pesquisa com essa planta até chegar na pomada. Que legal. Né? Acho que assim, em termos de pesquisa também, a gente tem a espinheira santa. A espinheira santa ela já é consagrada como uma planta que tem uma ação anti-inflamatória, cicatrizante e que ela melhora todo o processo digestivo, né, sem interferir no pH da secreção, né, gástrica. Certo. Então, ela tem uma mucilagem, assim como a camomila tem uma mucilagem que vai proteger a mucosa e isso faz com que ela tenha uma ação legal. Então, por exemplo, a espinheira santa misturada, né, combinada com guaçatonga, que é a Casearia silvestris, por exemplo. Melhorou bastante. A guaçatonga para não sei quem silvestre. Tá fácil aqui hoje, gente. A gente tá aprendendo demais. Tá vendo como a gente tem que estudar, né, gente? Tem, né? Então, mas fazer uma combinação de guaçatonga, vamos pensar assim, com a espinheira santa, a gente tem uma ação cicatrizante, tem uma ação coadjuvante no tratamento de gastrite por H. pylori.
Então isso é muito, é muito legal e a gente consegue usar a planta nesse sentido, o chá para resolver essa questão, para resolver. Sensacional. Né? E aí a gente consegue, de novo eu digo, eu não estou substituindo o tratamento médico. Nem pode, né? A gente nem pode fazer isso. Eu vou usar a planta medicinal como coadjuvante até para acelerar o processo. O tratamento. Então, que isso fique bem muito claro. Não devemos fazer, né, nenhuma medicação, nenhuma substituição que vá atrapalhar. Tem algo, exatamente. Mas às vezes a gente vê por aí, né, umas pessoas que, estudei isso, nem saiu outro estudo realmente, outro trabalho científico e já está indicando. Isso pode atrapalhar. Sim, e tem uma outra questão importante que, por exemplo, né, gestante não deve fazer uso de plantas medicinais e fitoterápicos no primeiro trimestre de gestação. Isso é fundamental. Para vocês terem uma ideia, a espinheira santa, ela interfere na embriogênese. Nossa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então repete, por favor, Lúcia. Gestantes, não podem usar fitoterápicos no primeiro trimestre de gestação de jeito nenhum. E tem algumas plantas que são que alteram o útero. Entendi. Então isso é bastante complicado. E às vezes tem mulheres que nem sabem que são gestantes. Eu tenho um caso recente agora, ela nem sabia que estava grávida, tomando chá seca a barriga. Olha a situação. Ela me falou que ela estava de 7 meses e o neném já nasceu. Ela nem sabia que estava grávida, tomando remédio, achando que era grávida. Olha o perigo. É bem, né? E isso acontece, né? Muitas vezes. Olha o perigo a importância do pré-natal, da gente... Ela nem fez pré-natal, ela falou assim, essa semana eu vou no pré-natal. Coitada, já nasceu. Já no pré-natal já nasceu. Então, e aí uma das recomendações que eu faço é que assim, a pessoa que quer usar fitoterápico, ela tem que se preparar também. Eu quero ficar grávida. Então... Se quer ficar grávida, eu sempre digo o seguinte, né? Vamos segurar, né? Para não ter nenhum problema. Fazer um pré-natal, né? Exatamente. E aí, crianças também, não existe trabalhos, né? Com gestante, lactante, com bebês. Então, esse é um público que não pode né, fazer uso das plantas medicinais ou precisa da recomendação médica. Tudo bem? Tudo bem. Fechado? E você trouxe alguma indicação pra gente? Algum livro que você goste? Olha, eu trouxe esse livro aqui, Plantas Medicinais. Quer que eu leve lá pertinho? É um livro, que depois a gente coloca na descrição também pra vocês, lá no Só Instagram. Pra ver agora, quem tá aí, né, no vídeo, ó, Plantas Medicinais. Esse livro, ele está na internet. Você pode baixar, a gente pode você pode baixar. É um livro gostoso de ler. Legal. Para você, então tem como cultivo, tem tudo isso e eu acho bem interessante. Legal. Né? Sobre documentário, aí eu vou para um que é o Headscape, meditação guiada, que está na Netflix. Legal. Tá? Então ele ensina todo o passo a passo como meditar. Então tem técnicas e eu acho que a gente está num momento que precisamos relaxar com as plantas, que a gente precisa meditar um pouco, sair um pouco de tanta informação que chega, informação ruim que chega pra gente. Então ouvir o Netflix, né? O Headscape é muito legal. Muito bom nosso bate-papo. Mas Gostaram? ainda não acabou. Agora é um que você não sabia que ia acontecer. Esse é surpresa, hein, pessoal? A gente não passa pra eles antes. Socorro! Que é o nosso batata quente do Nutris da Família. Bom,
agora nós vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Batata Quente do Nutris da Família. Oi. Esse você Ela não não foi sabia. avisada antes. Que medo. Nós não avisamos que é pra dar bem, né? Ficar mais interessante aí. Você já brincou de batata quente quando você era criança? Já lembra, Mas né? a gente tem batata quente o tempo inteiro. Pois né? é. Então nós vamos lá. Estudar é bom pra... Nossa, crescer, ter conhecimento, Ótimo. né? Acho que É uma tudo, pessoa né, é Lúcia? tudo. Uma pessoa que estuda, que lê, ela tem a informação e ela tem a condição de escolher o que ela quer. Quando você tem a informação, quando você tem o conhecimento, você escolhe, você não é escolhido. Acho que isso é muito maravilhoso. Doce ou salgado? legal. Doce. Uma fruta. Uma fruta caqui. Agora tá na época, né? né? Acabou um prato. Um prato, nhoque. Tem alguma explicação? Eu fazia nhoque com a minha mãe. Então a gente... O processo, né? Muito bom. Quem é a Lúcia na fila do pão? Você fala assim, quem sou eu na fila do pão? Então, quem é a Lúcia na fila do pão? Sei não. Sei não. Difícil, né? É difícil. Porque às vezes a gente ouve muito que as pessoas falam da gente, né? Somos julgados o tempo todo, mas o que será? O que você acha que você... Então, né? Eu acho que nesse momento eu estou observadora. Muito bem. A Lúcia na fila do pão é observadora. Tá quietinha olhando, né? Acho que assim, não é nem quietinho olhando, é não dar palpite. É não Escutar julgar. mais do que falar. Muito bem. Eu ouço, Tá segurando. e aí eu olho e aí você deixa de julgar. Isso é muito legal, porque se eu deixo de julgar, eu não estou interferindo no outro, né? Exatamente. Se a gente pensar numa torta, em várias fatias como nossa família, que fatia que você é da torta na sua família? Tudo aqui é de nutrição, você tá vendo? A gente vai ter de comida. Eu tenho uma parcela grande dessa torta. A torta tá grande. A torta tá grande. O que você representa? É uma boa parcela. É. E que seja gostosa, assim, sabe? Uma boa companhia, né? Um pensamento. Um pensamento. Estar presente nesse momento. Ótimo. É o que eu tenho cultivado nos últimos 20 dias depois de um tumulto. E o que nos impede de prosseguir? Falta de conhecimento, medo. Muito bem. O medo deixa a gente Anestesiado, né? Paralisado. Né? A gente Paralisado. não tem pra onde ir. Medo, insegurança, por isso que eu acho que a gente tem que falar menos, ouvir mais e ter conhecimento para poder escolher. Acho que isso é fundamental, né? E quando eu tenho medo, eu tenho que entender o que é esse medo. Quando eu estou ansiosa, eu tenho que entender por que eu estou ansiosa, né? Porque isso me dá pistas e eu posso sair correndo, né? Já pensou? Se tiver um cachorrão aqui, né? E eu tiver que tomar uma atitude, primeiro eu vou sair correndo para depois sentir o medo. É essa Legal. a inversão. Então, Muito bem. Nós agradecemos muito a sua participação. E a nossa palavra é gratidão. Foi um encontro maravilhoso, maravilhoso, né, muito Dani? bom. A Lúcia é super parceira, vai estar com a gente em outros momentos, né, específicos, né, enxaqueca, fitoterapia, Dorali, fitoterapia. Eu acho que isso é bacana. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí eu trouxe, né, um chazinho para vocês. Pra nós? Então é esse chazinho aqui. Mas não vai calmar mais do que esse, não, estamos né? bem Vai dar uma já tá caindo Não, aqui. não. Esse chá aqui é de uma empresa, né, de uma loja chamada Chá e Arte, que fica no Brooklyn. Então é uma loja bem legal. E aí tem chá de abacaxi com gengibre e verbena, né?
Só para Muito vocês, bom. né? Lindo, obrigada. Tem um quentão aqui. Olha que legal o que ela falou, com data de validade, com todo o todas registro, as garantias, né? Então aqui eu tenho consumidor. frutas e hibisco. Chá das bruxas, olha. Chá das bruxas. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Agradecemos muitíssimo sua presença aqui, foi muito legal. Obrigada a vocês, gente. A gente espera que Legal. todos tenham curtido este momento e nós teremos outro, né? E o nosso próximo episódio é com a Aline Guedes, com alimentação, né? A Rosana que conhece. A Aline mais, Guedes né? é uma chefe maravilhosa, ela já é famosa, vocês vão reconhecer aí desses reality shows que ela participou. Só que ela tem uma pesquisa muito interessante sobre alimentação quilombola, o empoderamento da mulher negra. Você não pode perder no nosso próximo bate-papo do Nutris da Família. Muito legal. obrigada. Muito viu? obrigada, até o Deus, próximo sério. episódio.